Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Bom, perguntar ao jornalista. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, arquivou nesta quinta-feira, dia 27, o processo administrativo disciplinar contra Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, e os demais procuradores da República citados na série de reportagens do The Intercept Brasil. Em sua decisão, Rochadel diz que não é possível confirmar a autenticidade dos diálogos vinculados pelo site, que eles foram captadas de formas ilícitas e que, ainda que a mensagem em tela fosse verdadeira e houvesse sido captadas de forma lícita, não se verificaria nenhum ilícito funcional. Por todo o exposto, em face da inexistência de elementos de prova, mensagens existentes foram obtidas de forma ilícita, ou mesmo pela inexistência de ilícito funcional nas mensagens, se fosse consideradas, impõe-se o arquivamento, escreveu o Corregedor Nacional. Bom, o senhor falou que tem muita confiança nas instituições brasileiras, né, na polícia brasileira. E aí a pergunta: por que ainda o senhor não entregou o material para as autoridades brasileiras para confirmar a veracidade? E se o senhor teme a Polícia Federal, né, como a gente sabe que ela foi citada como poderia ser tendenciosa a sua análise, por que então o senhor não encaminhou para o STF, né, como exemplo? E qual é o temor que o senhor tem em entregar esse material para uma perícia policial verificar a autenticidade do mesmo? Se, como eu falei, o senhor mesmo no início disse que confia muito nas autoridades brasileiras. Bom, nós sabemos que para um trabalho nesse nível de hackers, não é um adolescente, como a gente fala, com espinho na cara, atrás de um computador, brincando em fazer esse tipo de ação. A gente sabe que há investimentos altos, são profissionais que acabam fazendo esse tipo de trabalho. E a pergunta é o seguinte: depois de anos da Lava Jato, todos esses anos, nada disso foi se comentado, se questionado. Somente após a entrada dele como ministro, ou seja, ele tomando um lado dentro dessa organização política brasileira, é que começaram os ataques. E isso tem uma frase que a gente fala que se você não pode derrubar o argumento, você tenta derrubar o argumentador. E a pergunta é o seguinte: a Veja, como é sua base de informação e de veracidade dos fatos, ela realmente acompanhava as ações do então juiz Sérgio Moro, porque a função dele era chefiar, estar à frente aos trabalhos da Lava Jato. A partir do momento que ele tomou uma posição partidária, a Veja também ela tem a sua posição partidária, todos os brasileiros sabem disso, e aí ela começou então a comprar esse fato como sendo um fato verídico. Eu não questiono, o meu questionamento é: se é verídico como o senhor coloca, como tem a certeza e afirma, por que até hoje esse material não foi periciado para então ser colocado publicamente na íntegra e sem esse questionamento que todos acabam tendo? Por enquanto é só. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos Duval. Senhor Glyn. Obrigado, senador. Sobre essa questão da verificação e a perícia, eu vou responder daqui a um minuto, mas primeiro quero responder com uma pergunta. Por que até agora, se esse material não fosse autêntico, o Sérgio Moro e Deltan e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato nunca negou nenhuma coisa específica? Se alguém publicou alguma coisa sobre mim que era forjado, adulterado, falsificado, a primeira coisa que eu faria é mostrar meu telefone aqui. Aqui é meu e-mail que eu estou falando que eu escrevi. E você pode ver no original aqui no meu telefone como era. E agora pode comparar para esse jornal que está publicando e vocês podem ver como eles adulterou.
O Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, outros integrantes na Força Tarefa de Lava Jato, nunca fizeram isso, nem alegou que qualquer coisa que nós publicamos, Folha publicou, Band News publicou, Veja publicou, era falso. Por quê? Por que eles nunca fizeram isso? Quando a gente pergunta por que você não está mostrando as originais, eles respondem com alguma coisa que acho que é bem grave. Eles falam, nós apagamos e destruímos todos os materiais que nós criamos em parte do nosso trabalho público, sem salvar essa informação, essas conversas, num hard drive ou em outro lugar. Como isso é possível? Eu disse como advogado norte-americano, isso seria um crime se um juiz e procuradores destrói a evidência relevante para seu trabalho público e também relevante, mais grave ainda, para casos pendentes nos tribunais. Isso é obstrução da justiça. Como isso é tolerado, como isso é permitido que pessoas no cargo público tenham direito de destruir a evidência relevante para processos criminais que eles estão fazendo sem salvar a informação. Então, eles estão falando isso para fugir essa questão, porque você não está mostrando as conversas originais para provar que foi adulterado. Mas tem outros procuradores no Ministério Público que salvou, que já foi entrevistado para o Correio Brasiliense, que disse que eles comparou o material dentro do seu telefone e também o que estamos publicando, e todos são autênticos, palavras por palavras. Sobre essa questão, por que não entregamos nosso material jornalístico para a polícia? Minha resposta é muito simples. Jornalistas na democracia não entregam material jornalístico para a polícia, para o governo, para os tribunais, para ter permissão para publicar. Antes publicamos. Nós temos peritos nas nossas equipes. Eu tenho uma reputação mundialmente como jornalista. Obviamente, eu não publicasse material sem verificando que o material é autêntico. A mesma coisa com The Intercept. Todas nossas equipes, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, compostos por jornalistas mais premiados, mais renomados no mundo, editores mais experientes no mundo, ninguém publicaria material sem verificando que essa informação é autêntica. A mesma coisa com Folha, a mesma coisa com Veja, a mesma coisa com nossos outros parceiros. Nós temos peritos, especialistas em tecnologia, que analisou esse material, que verificou que o material é autêntico antes publicamos, e todas as evidências, Folha, Veja, El País, os procuradores do Ministério Público, The Intercept Brasil, o BuzzFeed, outros procuradores do Ministério Público, todos estão falando a mesma coisa. Esse material é autêntica, palavra por palavra. Qual evidência existe para apoiar a insinuação do Sérgio Moro e Deltan que alguma coisa foi adulterado? Nada. Eles não têm evidência. Eles têm só insinuações. Qualquer minuto que Sérgio Moro ou Deltan quer alegar que uma coisa que nós publicamos não é verdade, não é autêntico, nós vamos responder. Mas até agora eles nunca alegaram, muito menos demonstraram que qualquer coisa que nós estamos publicando é autêntico, contra muitas informações que mostram que é autêntico. Nós não entregamos e nós nunca vamos entregar nosso material jornalístico para a polícia ou os tribunais, porque isso é alguma coisa que acontece nos países autoritários ou tiranias e não democracias. Mas que nós fazemos como profissionais com reputações, com credibilidade,
verdade, nós verificamos com muita cautela que o material é totalmente autêntico e tudo depois nós publicamos prova que nossas conclusões era totalmente verdade, era totalmente certo e o material é palavra por palavra autêntico. Eu continuo. Senador Marcos, assim, só esclarecendo, repito, essa presidência tratou a tolerância, mas nós não estamos seguindo o disposto no artigo 94, parágrafo 2º e 3º, que dá o direito à réplica, em seguida à tréplica, visto que esse dispositivo no regimento é privativo para exposições de ministros. Mas, com a tolerância dessa presidência e com a condescendência de todas as senhoras e senhores senadores, né, lhe concedo mais uma vez para continuar a vossa indagação, caso Vossa Excelência não tenha se sentido satisfeito. Obrigado, presidente. Realmente. Ainda não foi em cima das perguntas que eu fiz, porque é o seguinte, a legislação brasileira ela fala que somente as provas colocadas como realmente provas numa acusação, só através de instituições oficiais públicas, né? No caso, oficiais policiais. O senhor colocou que teria essa preocupação de colocar isso aqui no Brasil, ainda continuou dizendo que prefere que as outros jornais e revistas continuem dando autenticidade a esse material. Bom, por que então o senhor, como também um cidadão americano, e eu trabalhei lá por muitos anos, a gente sabe que eles não misturam, né, as coisas, como o senhor acha que de repente aqui poderia misturar. Por que o senhor não entregou esse material, então, para a unidade de perícia dos Estados Unidos, para que ele pudesse, então, comprovar a autenticidade? Bom, porque para mim não vale colocar como as outras revistas e jornais como uma instituição que daria veracidade a um material desse tipo. Eu só confiaria, e com certeza uma grande parte dos brasileiros, vindo de uma instituição que a função dela é perícia, verificar a autenticidade de forma isenta. Bom, a pergunta também que eu fiz, que não houve resposta, é por que esse vazamento só aconteceu após a entrada do Sérgio Moro como ministro. Ou seja, o senhor confirma para mim ou nega o fato de ter uma influência de algum grupo partidário investindo ou de algum grupo de empresários investindo nesse trabalho de hackers para tentar tirar essa credibilidade construída pelo hoje ministro Sérgio Moro ao longo desses anos? Bom, então eu preciso dessa resposta. Realmente se tem um grupo partidário ou um grupo de empresários que bancou esse trabalho. A outra pergunta, nós temos... deixa eu colocar aqui... Tá. Bom, é isso que eu queria falar. É muito que o senhor colocou que ele disse por várias vezes que não lembra das mensagens que tinha, que ele disse que não poderia afirmar se realmente eram deles ou não. Bom, primeiro que o Telegram não tem arquivo que fica em nuvens, então realmente se você perder o programa, você perde as conversas. Até onde eu sei, ele entregou o celular dele para a Polícia Federal fazer a perícia para verificar e tentar buscar informações ou o complemento ou a conversa na íntegra. Se eu pedir para o senhor nesse momento agora, o seu celular, como o senhor apresentou aí agora, e eu entrar num programa de conversa e conseguir chegar no ano de 2016, 2015, e eu com esse celular na mão, eu colocar algumas frases soltas, o senhor poderia afirmar com toda certeza se eram suas ou não? Essa é a minha pergunta, presidente. Muito obrigado. Senhor Glyn. Então, primeiro, para qualquer pessoa que acha que devamos entregar nosso material jornalístico para a polícia, para o governo, para o tribunal, eu vou simplesmente perguntar, por favor, me dá um exemplo, só um, no mundo democrático, onde um jornal ou uma revista entrega
seu material jornalístico para a polícia, o tribunal, o governo, antes eles publicam. Não existe. Não existe no mundo democrático. Quando criamos The Intercept, em 2013, a primeira coisa que nós fizemos, antes contratamos jornalistas e editores, nós contratamos especialistas na tecnologia, na segurança digital, os mais renomados e mais sofisticados no mundo, que existe nos Estados Unidos e no mundo democrático, e nós consultamos com eles para verificar que esse material é autêntico. Também conseguimos verificar jornalisticamente, como Folha e Veja explicaram, que nós conseguimos usar nossas fontes que conversaram com os integrantes, membros da Força Tarefa da Lava Jato, que ainda têm essas conversas, e conseguimos comparar essas conversas que eles têm nos seus telefones, que eles não apagaram, como Moro e Deltan disseram que eles fizeram, e conseguimos comparar o material que eles têm para o material nessa arquivo, e conseguimos ver que é totalmente autêntico, palavra por palavra. Sobre a questão sobre o partido, obviamente não vou falar nada sobre minha fonte, que não só meu direito, mas minha obrigação como jornalista, mas obviamente não tem partido nenhum que financiou nosso jornalismo, como o jornalismo do Veja e Folha são financiados, é informação público. E o senador me perguntou se eu escrevesse alguma coisa em 2015, 2016, se eu lembraria. Primeiramente, a grande maioria das mensagens que estamos publicando não era de 2015, mas 2017, 2018. Então, alguns são 9 meses atrás, 1 ano atrás, 1 ano e 3 meses atrás. Obviamente, não lembraria todas as palavras que eu escrevi 1 ano atrás ou 2 anos atrás. Mas se eu escrevesse alguma coisa tão importante como vocês não devem investigar o ex-presidente Henrique Cardoso, porque pode merendrar um aliado tão importante. Ou se eu mandei para Deltan que ele deve trocar a sequência das operações, ou coisas tão importantes, talvez não lembraria tudo, mas com certeza vou lembrar algumas coisas muito importantes. Mas Sérgio Moro está fingindo que ele tem quase amnésia, como uma memória tal incapacitada que ele não pode lembrar nada. Isso não tem credibilidade nenhuma. Também publicamos um áudio dessa semana com uma voz muito distinto e muito único do Deltan, que obviamente é autêntico e, de novo, ninguém negou nada que estamos publicando. Então, eu acho que é muito importante entender que já tem peritos jornalísticos que examinou esses materiais em vários veículos do jornalismo, não só The Intercept, mas outros também. E também, eu acho que ninguém acredita Sérgio Moro quando ele está falando que ele não lembra nada, nenhuma palavra que ele escreveu. Tem exemplos quando ele está quase admitindo que ele lembrou. Lembra que ele pediu desculpa porque ele chamou os membros do MBL tontos. Ele pediu desculpa como ele lembrou. Outras vezes, de repente, ele lembra coisas quando é no benefício do Sérgio Moro de lembrar. Mas quando é sobre material muito incriminado, de repente ele lembra nada. Então, nós vamos continuar fazendo esse jornalismo com muito apoio, mostrando que esse material é autêntico, e nós vamos deixar para o público que Sérgio Moro está falando verdade ou se ele está mentindo. Eu acho que as pesquisas estão já mostrando como o público está entendendo as táticas que o ministro Moro está usando. Senhor presidente, eu sei que eu estou... Se o senhor puder me dar só uma oportunidade de dar continuidade aos outros, coisa de 30 segundos no máximo. Bem rápido. O senhor fala muito de ter feito essa perícia com um grupo de repórteres e de imprensa antes.
Eu gostaria que o senhor pudesse entregar uma instituição americana que não faz parte da nossa democracia, não faz parte do nosso país, para que eles pudessem dar a veracidade do material, para que pudéssemos, então, começar a esclarecer melhor. Qual instituição? O CIA? A CIA, FBI. Ok. Nenhum jornalista, muito menos eu, vamos entregar nosso material jornalístico para a CIA ou para o FBI. Isso nunca aconteceria, não para mim, mas para qualquer jornalista no mundo. Nós temos peritos exatamente porque precisamos ter credibilidade. Mas na nossa democracia, esses peritos não servem como provas. Se Vossa Excelência pode encontrar um jornalista que entregaria seu material para o CIA antes de publicar, por favor, me fala então, qual jornalista. Um jornalista ele pode acusar o outro de um crime e essa pessoa vai ser presa e condenada porque um jornalista disse que os fatos eram concretos. Aqui, na nossa democracia, isso não funciona. Bom, fake news. Nós sabemos que a fake news, ela pega partes verdades junto com partes mentirosas e constrói uma história. O que nos garante que mesmo o senhor, a sua equipe, tendo entrado no telefone dele, tendo pego partes verdades e construído com partes inverdades, não tenha criado essa grande fake news. Por isso que eu insisto em colocar esse material numa instituição de perícia legal, que é formada, que é regulamentada, para que ele possa, então, dar essa veracidade para todos nós brasileiros e para o mundo inteiro. Então, esse é meu questionamento. Enquanto o senhor continuar falando que essa perícia é uma perícia da imprensa, do grupo de imprensa, infelizmente, a gente não tem como acreditar na veracidade desse material, a não ser realmente uma manipulação para gerar uma tendência de que não conseguindo desconstruir ele, vai desconstruir todo o trabalho feito por ele. Bom, então, para mim está explicado, enquanto o senhor realmente não colocar numa instituição, eu dei exemplo, o FBI, CIA ou qualquer uma outra, fora do nosso território, que pudesse dar essa autenticidade, aí sim a gente poderia realmente estar conversando aqui sobre o fato até de entrar no celular de forma criminosa. Bom, minhas perguntas foram essas. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, senador Marcos Duval. Goulin. A única coisa que gostaria de falar sobre isso é que, com muito respeito, eu acho que Vossa Excelência disse que não acredita na credibilidade da nenhuma veículos da mídia brasileira, talvez, não sei, só um ou dois, mas não acredita na credibilidade da Folha, não acredita... Não, por favor. Não disse isso. O que eu disse é o seguinte, se uma revista acusar alguém como crime, como assassinato, essa pessoa vai ser condenada e presa? Vamos só... Tá, desculpa, era só dar esse ato. Desculpa, presidente, desculpa. É que essa presidência está tendo toda a tolerância para... como foi inclusive solicitado aqui, para as indagações, para os questionamentos e para a resposta. Darei a Vossa Excelência, inclusive, a possibilidade de se reinscrever ao final de todos os expositores, para, inclusive, continuar a indagação. Só vamos agora ouvir a resposta do nosso expositor. Por favor. Obrigado, presidente.